Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está aí nos assistindo e, como sempre, boa noite especial para você que voltou, né? A gente está na terceira aula já. E se você perdeu as duas últimas, confesso, você tem que participar dessa aqui. Segunda-feira a gente tem mais uma. Hoje é um dia especial, cara, e eu nem vou me alongar nesse começo, porque hoje eu trouxe o chefe aqui. É isso aí. Hoje eu trouxe o Thales aqui para dar uma aula para vocês. E enquanto a gente espera a galera se ajeitar aí, turma, não esquece, aquelas dicas básicas. Coloca esse vídeo na TV, né? É o melhor de ver, você vai ter uma série de conteúdos. Ainda mais se você está com mais gente na sala, vai ficar muito melhor de você assistir e absorver todo o conteúdo que a gente tem para você. E você aí que vai assistir essa aula, você tem uma missão junto com a gente. Esse conteúdo aqui não é só para você, não é só para a gente, é para o maior número de pessoas possíveis. O presente do aniversário do G4 é esse. Pegar esse conteúdo, que é tão disputado por quem vem aqui nas nossas imersões, nos nossos cursos online, nas nossas formações como um todo, e dar para você, para ajudar no seu crescimento. Ao final da aula de hoje, não esquece, ao final da aula de hoje, o nosso link para a última missão antes do sorteio do G4 Valley. E se você aí não sabe o que é esse sorteio, a gente fez um acordo lá atrás. Se você participasse das 4 aulas, fizesse todas as missões que a gente colocou ao longo das aulas, logo no final, nós vamos sortear uma vinda sua aqui no G4. Você vai conhecer todo mundo do G4, todos os diretores, todos os sócios, como que a gente opera no dia a dia, é uma coisa extremamente exclusiva, e além disso, você vai ganhar um ingresso exclusivo para o nosso evento G4 Valley, que é o maior evento presencial que o G4 já fez, que vai acontecer ainda esse ano. Então, se você fizer todas as missões, na segunda-feira a gente vai fazer o sorteio, eventualmente você vai poder ser sorteado, e mais do que isso, tá? A gente vai pagar a sua vinda caso você seja de fora de São Paulo e a sua hospedagem. Então, não esquece, antes de começar o conteúdo de hoje, a gente separou uma coisa muito especial para vocês. A gente sempre fala para você que está aí do outro lado, você que conhece o G4, se você não nos conhece, o nosso maior objetivo é mostrar para você todo o conhecimento, todas as ferramentas que uma empresa que cresce com sustentação e cresce de fato, baseado em quem já fez isso. Então, nada melhor que mostrar para vocês aí que estão do outro lado, mostrar como o G4 fez isso. Quero saber se vocês aí já passaram por um momento como esse na empresa de vocês. É um fim de mês, aquele caos, uma meta extremamente desafiadora a ser batida, e esse era o contexto do momento que vocês vão ver a seguir. Então, para conhecer um pouco mais disso, dá uma olhada nesse vídeo aí. E aí, o que você achou? Energia na veia, né? Pois é, vou te colocar uma provocação. Você já imaginou ter um time dedicado e completamente comprado com os objetivos da sua empresa? Um time que a cada momento os membros se comportam como verdadeiros donos da companhia. Comenta aqui para mim no chat se você já imaginou ter uma empresa e estar à frente de uma empresa como essa. É exatamente isso que a gente vai te ensinar hoje, na aula 3 do aniversário do G4. E para falar disso, nada melhor que o chefe. O cara que construiu isso, que vocês acabaram de ver aqui no G4, mas também na EasyTax, que, sob a liderança dele, foi para mais de 35 países em 18 meses apenas, e na Singu, que recentemente foi adquirida pela Natura, mais um dos negócios do Thales. A gente vai te mostrar a estrutura essencial disso. A estrutura essencial para uma empresa crescer. E, basicamente, a gente olha isso de 3 formas. São 3 pontos: as pessoas, o planejamento e os processos. Então, sem mais delongas, como eu disse lá no começo, vou chamar o chefe aqui. Thales, chega aqui para dar essa aula para a galera. Muito boa noite, galera. E aí, meu? Hey, John, bom obrigado demais? Aí pela apresentação. Cara, contigo aí, Tá essa comigo, galera. Né? Vai lá. Bom, vamos explicar para vocês primeiro qual que é o motivo da gente estar fazendo esse evento aqui, né? Então, o motivo é que em 2019, eu fundei essa companhia junto com os meus sócios. Então, a gente faz 4 anos de vida agora, na semana que vem. E com muito orgulho, né, esses 4 anos de G4 construíram bastante valor para o Brasil. E como é que a gente metrifica esse valor, né? Mais de 350 mil empregos foram gerados aqui nesse país pelos nossos alunos, né?
São mais de 45 mil empresas que são clientes do G4. Mais de 8 mil donos de empresas passaram no programa presencial que a gente tem de formação, que vai desde formação em vendas, formação em CX, formação em estratégia, M&A, Family Business, enfim, uma série, são 11 programas presenciais que a gente tem na nossa escola. Lembrando, sempre ensinado, né, por pessoas que fazem, não por acadêmicos, então são sempre donos de negócios bem-sucedidos ou C-levels de negócios bem-sucedidos que ensinam. Essas pessoas, conjuntamente, geraram mais de 350 mil empregos para o país, usando também a nossa metodologia. E sabe o que é super bacana? Uma métrica de sucesso para a gente é analisar o crescimento dos nossos alunos e comparar esse crescimento com uma média do mercado. Então, se você pega aqui, né, a média do nosso crescimento, né, dos nossos alunos, comparado com o mercado, é de 122% a mais do que o mercado. Ou seja, o mercado cresce X, nosso aluno cresce em média 122% a mais. É a comprovação de que nesses 4 anos, verdadeiramente, o G4 ajudou a aumentar o PIB do país, a gerar mais empregos, fazendo o quê? Trazendo ferramentas, trazendo processos que a gente acha que vai enriquecer a gestão do seu negócio. E é isso que eu vou ensinar hoje para você. Então, quem estiver aí na sala agora, manda o WhatsApp para o teu sócio, para aquele parceiro de trabalho, para o amigo, para a família, fala, ó, entra nessa live aí, pega o link, encaminha esse link para os seus parceiros, que eu vou dar uma aula para vocês hoje, te mostrando como que a gente faz isso aqui dentro do G4, né? A maior parte de vocês que estão nos assistindo são pessoas ambiciosas, né? Pessoas que querem crescer, que querem melhorar a vida da sua família, que querem melhorar a vida das pessoas no seu entorno. Só que, por natureza, né, pessoas sonhadoras, muitas vezes a gente não consegue realizar esse nosso sonho. E eu vos digo com toda e absoluta certeza de que a ambição é o sentimento mais nobre da humanidade. É através de seres humanos ambiciosos que a gente construiu a luz elétrica, o avião, a internet, o computador, a câmera, e por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, passando conteúdo de altíssima qualidade, gratuito, algo que a gente vende por dezenas de milhares de reais para vocês hoje. É através da ambição, dos desejos de realizar os seus sonhos, que esses empreendedores tiveram essa ideia e abraçaram o desconhecido para poder construir esse negócio. Essa talvez é uma das maiores virtudes da humanidade, é o que de fato faz a humanidade progredir. Mas, infelizmente, né, muitas dessas pessoas não sabem como realizar seus sonhos. E para isso você sim precisa de planejamento, de processo e de pessoas. Então, nosso objetivo aqui nada mais é do que quebrar a barreira entre os sonhadores e os realizadores. A gente quer te dar as ferramentas que você precisa para deixar de ser um sonhador e se tornar, então, um realizador e alcançar os objetivos da tua vida, da tua companhia. Então, comenta aí, por favor, no chat. Quero ver se vocês estão ativos aqui comigo. Quero ver se vale a pena o investimento do meu tempo que eu vou fazer com vocês. Quem quer ser realizador? Comenta aí, realizador no chat. Né? Vamos interagir, para eu ter certeza que está fazendo sentido o que eu estou ensinando para vocês aqui. Realizador. Comenta no chat aí. Ó, qual que é a importância dessas aulas aqui que eu vou fazer, que passaram essa semana e eu finalizo aqui essas aulas hoje para vocês, tá? Essas últimas aulas, né, se eu tivesse no lugar de vocês assistindo elas, o que o Alfredo ensinou, o que o Nardon ensinou, definitivamente eu teria economizado muito tempo e literalmente algumas dezenas de milhões de dólares que foram investidos nos nossos negócios. Na EasyTaxi eu captei mais de 180 milhões de dólares, na Singu algumas dezenas de milhões de reais também, que a gente captou no negócio antes de vender para a Natura. Então foram muito dinheiro captado, errando para aprender. Definitivamente eu teria tido ainda mais sucesso financeiro se eu tivesse acesso a esse conteúdo naquele momento, né? Então, vocês aprenderam com os meus sócios nos outros dias, a aumentar o seu lucro, o faturamento, para crescer a sua empresa de uma forma saudável. E agora, né? Me responde um negócio, vocês estão comprometidos com o seu crescimento de verdade? Vocês estão dispostos a fazer o trabalho sujo, fazer o que precisa ser feito, aquele trabalho duro, passar a mão no telefone, ligar para o cliente, fazer aquele processo chato que você não queria fazer, ter as conversas duras com seus sócios, com seus diretores que você precisa ter? Vocês estão dispostos a fazer isso? Porque a grande maioria das pessoas fala, não, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ter sucesso no meu negócio, mas não está disposto a fazer o trabalho duro, a parte suja ali. A gente precisa fazer o trabalho duro, né? Se você gostaria de ter
esse resultado, né, se você quer crescer de forma saudável, se você quer empregar mais pessoas, se você quer ter um pouco mais de segurança no teu negócio, eu já te aviso, né, não tem fórmula mágica, não vai ser nessa live aqui que você vai achar uma fórmula mágica, eu vou te dar ferramentas e processos que ao longo da minha vida, desses 20 e tantos anos empreendendo, pagando folhas de pagamento, eu aprendi que funcionam melhor. Então eu quero te dar um caminho mais curto para que você não erre exatamente no que eu errei. Eu acho que é importante, né, dizer que não importa qual o tamanho da sua empresa, né? Crescer muito acima do seu mercado não só é possível, como eu provo. Dentro do G4, mais de 45 mil empresas como clientes aqui da nossa companhia, elas crescem em média 122% acima do seu mercado. É comprovado que a metodologia G4 faz você crescer mais do que seus competidores. Então, eu vou te apresentar agora, nessa live, a estrutura que nos possibilitou fazer o G4 sair do zero para 220 milhões de faturamento em só 4 anos, gerando caixa, distribuindo dividendos. Nunca nenhuma startup na história desse país fez isso. Nós fomos os primeiros a sair de startup, nos tornarmos uma companhia, e hoje a gente é uma companhia que é maior do que 95% das empresas do Brasil em EBITDA. Conto com a sua audiência para que juntos vocês nos ajudem nessa meta de empregar 1 milhão de novas pessoas até 2020, tá? Então, vamos para começar essa aula agora. Na semana passada, na verdade, há 2 semanas atrás, a gente estava em Nova York, né? E eu percebi que a agenda ali era muito atribulada, né? Tinha café da manhã, tinha almoço, tinha evento dos bancos, tinha reunião pra caramba. Eu fiz quase 50 reuniões no espaço de uma semana. O que, por consequência, tirou um pouco do meu tempo para que a gente conseguisse tocar o negócio aqui do Brasil, né? Então, para eu cumprir as agendas que eu tinha de Brasil, para eu fazer as reuniões que eu tinha de Brasil. Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Será que isso vai ser um problema, né? Aí a gente volta aqui, a gente estava assim, rapaz, será que o negócio vai manter o pace de crescimento? A gente estava na prévia desse aniversário que a gente ia fazer, muita coisa acontecendo, a gente está no meio de um M&A, olhando empresa para comprar. Falei, será que o time vai tocar o pace? Eu volto para o Brasil, eu olho para os nossos números, eu olho para a organização, perfeito. Não mudou em nada o fato de eu ter me ausentado por uma semana da organização. O que isso significa, gente? Significa que o G4, graças a Deus, não depende de mim, não depende do Nardon, não depende do Alfredo. A gente montou uma estrutura que tem mais de 350 pessoas que conosco trabalham, que não dependem mais da gente. Se o seu negócio depende de você, gente, desculpa, eu preciso te dizer, você não é dono do negócio, você é um funcionário do teu próprio negócio. É isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Como criar essa estrutura para o seu negócio não depender só de você. Então eu vou falar sobre pessoas, planejamento e processo. Vamos para o conteúdo? Manda esse link agora para tua família, para o teu amigo, para aquela pessoa que você quer empreender com ela, para o teu parceiro de trabalho, para o teu sócio, que eu vou começar agora. A parte técnica de conteúdo é uma parte técnica que custa dezenas de milhares de reais, que eu vou te entregar de graça agora para você já aplicar no final dessa live, já fazer um debriefing com o teu sócio, com o teu parceiro de trabalho e começar a aplicar. Empresa, gente, nada mais é do que um grupo de pessoas trabalhando para resolver um problema. Isso é empresa. Vamos colocar uma definição clara aqui. Se você resolve um problema e ganha dinheiro com isso, você é um empresário, né? Tem uma empresa. Se você resolve o problema e não ganha dinheiro com isso, você está fazendo uma ONG. E não tem problema nenhum. Exatamente, a sociedade precisa dessas duas instituições, né? Agora, nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo um problema. Tão simples quanto isso. Se empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo um problema, o quão bom é a sua empresa? O quão bom é a sua empresa é de acordo com a média das pessoas que ali estão. Vocês sabem qual que é o custo de contratação de uma pessoa errada? Vamos fazer uma continha aqui comigo, tá? Se tudo der certo na vida de vocês, vocês vão conseguir contratar uma pessoa do momento que abriu a vaga até de fato contratar essa pessoa, vai demorar uns 3 meses, tá? E aí, o processo de onboarding dessas pessoas geralmente dura também seus 3 meses ali. Que é que a gente fala que é o processo de ramp-up. Inclusive, pela lei, essa pessoa tem 3 meses de teste. Vamos dizer que no 3º mês de teste dessa pessoa, ela pediu para sair. Né? Ela achou que ela não tinha fit cultural com a companhia. Ela saiu. O que vai acontecer? Você vai ter que reabrir esse processo de contratação. Mais 3 meses para achar outra pessoa. Vocês fizeram a conta aí, né? Quantos meses dá? Fala no chat para mim.
que eu falei aqui? 12 meses, né? 1 ano. Ou seja, eu perdi o ano fiscal inteiro. Olha que loucura, gente. Digamos que no momento do meu planejamento estratégico, quando eu estou construindo o meu BP, meu plano de negócio do ano, eu criei um orçamento para criar uma nova unidade de negócio que eu acho que vai ser um crescimento de receita que vai me trazer, sei lá, vamos chutar um número aqui, 10%, 10 pontos percentuais a mais de crescimento, tá? Para isso, eu preciso contratar uma pessoa e essa pessoa vai ter mais 3 pessoas no time dela para poder testar essa solução nos primeiros 6 meses. Uma vez que essa solução estiver validada, a gente dobra esse time, a gente vai para, sei lá, 6 pessoas ali, 10 pessoas que seja, para poder tocar essa solução até o final do ano. Então já está contratado esse custo e eu estou contando com o crescimento de receita que esse novo produto vai me trazer, que em tese, né, no nosso planejamento, me entrega 10 pontos percentuais de crescimento. O que acontece se eu erro na contratação da pessoa-chave para esse negócio? Eu não só perco a possibilidade de crescer os 10 pontos percentuais que eu havia projetado, como também gastei com DNA, o erro de contratação dessas pessoas. Então, vamos combinar um negócio a partir de agora? Errar em contratação de gente-chave não é tranquilo. Ah, não deu certo, que pena, vamos pro próximo. Não, é seríssimo. É como se você fosse um cirurgião cardíaco e você está errando ali na cirurgia cardíaca. Não pode. Pode ser que você mate a companhia fazendo isso. Não é tranquilo errar em contratação de gente. Então, como é que eu faço, né, para resolver esse problema, né? Na EasyTax, por exemplo, eu tive vários problemas parecidos com esse. Imagina que por muitos meses a gente contratou 50 pessoas por semana na EasyTax. No G4 aqui tiveram várias semanas que a gente contratava 20 pessoas por semana, né? A gente tem 350 pessoas hoje aqui na companhia. Então, obviamente que eu aprendi algumas coisas que eu quero ensinar para vocês aqui, né? Vocês precisam criar um sistema para achar gente boa, gente. E esse sistema eu aprendi com um homem, Jorge Paulo Lema. Eu fazia parte de um grupo de mentoria do Jorge Paulo, lá em 2014. E eu me lembro que a pergunta que eu fiz para ele na época, estava nesse táxi, né? Então estava no mundo inteiro, 35 países. Eu falei, Jorge, eu tenho muita dificuldade de manter o pace de crescimento de gente na mesmo nível de qualidade que eu tenho no Brasil, principalmente na Ásia. Como é que vocês fazem na ABI lá, na Ambev, né? Porque o meu RH não está dando conta. E aí ele fala comigo assim, primeira regra é o seguinte, RH não contrata, RH dá suporte. Quem contrata é o dono da vaga. Então, se é o dono da vaga que contrata, por consequência, né, esse dono da vaga, ele é responsável pela contratação, pelo sucesso ou não daquela contratação. Porque se ele não for, sabe o que vai acontecer, gente? Eles vão criar uma muleta. Se a contratação veio errada, se não funcionou, o que vai acontecer? Vai falar, o RH que errou, ele vai terceirizar a culpa. E não existe nada mais tóxico para sua companhia do que a liderança que terceiriza a culpa. Nunca aceitem isso, tá? Quando você está falando com um executivo, com um parceiro de trabalho, com um sócio, que ele não assume o problema, que ele sempre terceiriza o problema, opa, bandeira vermelha e amarela junto. Cuidado com essa pessoa. Ela vai atrapalhar o teu negócio. E aí, uma outra pauta que surgiu nessa conversa, né, nessa mentoria, é que tipo de profissional que verdadeiramente a gente precisa para ser liderança do nosso negócio. E ele cita lá um termo que o Google usa muito, né, que chama de Smart Creatives. O que é o Smart Creatives? Né? São pessoas que são criativas, mas também são matematicamente impressionantes. É o famoso planilheiro agilizado, que dá um jeito, sabe? Então é o tipo de pessoa que você fala assim, cara, me ajuda a resolver esse negócio aqui. Então ele vai planilhar aquele problema, vai falar, olha, esse é o custo que eu teria para resolver esse problema, é isso que eu acho que vai trazer de receita, e ele vai dar um jeito de executar aquilo bem ao longo do processo, né? Agora, me fala aqui no chat, assim, só para ter certeza que eu não estou falando coisa à toa aqui, para não usar o tempo, para usar o tempo melhor, né? Vocês aí que estão aqui na live, vocês têm dificuldade de contratar gente boa? Sim ou não? Me fala aqui que eu estou lendo aqui no chat, só para eu entender se eu continuo no tema ou não. Tem dificuldade para contratar gente boa, sim ou não? Sim, né? Então acho que posso continuar um pouco nesse tema, não é isso? Tá. Então eu vou te explicar como que eu sistematizei o meu processo de contratação aqui na organização. Primeiro ponto é o seguinte, antes de eu gastar tempo entrevistando todo mundo, gente, lendo um monte de currículo, o que a nossa companhia faz é um processo de teste. Então essas pessoas, elas passariam por um teste, que é um teste onde a gente dá algo para elas estudarem e algum projeto, alguma resposta, alguma prova que seja feita com isso que ela estudou. Que com base nisso eu vou testar capacidade de aprendizagem, eu vou testar capacidade de execução e eu vou testar sagacidade, que são as 3 soft skills mais importantes em uma liderança.
Capacidade de aprendizagem é importante por quê, gente? Porque as coisas mudam o tempo inteiro. Até ano passado, o grande assunto do momento era o Web3. Agora é AI. Ano que vem vai ser outra coisa. Muda o tempo inteiro. Então eu preciso de pessoas que saibam aprender. Capacidade de execução, por que é importante? Se essa pessoa só souber aprender e fazer um bom plano, não conseguir executar esse plano, do que adianta, né? Não adianta de nada. E a sagacidade, que é essa característica tão presente em nós, empresários brasileiros? É saber se virar, é dar um jeito, é nos adaptar, né? Então, eu acho que é super importante essas três características e eu gosto de testar isso antes de vir para a entrevista. Uma outra coisa que eu faço é um fit cultural, com perguntas que dariam a entender que essa pessoa está ligada à minha cultura. Para quando eu for para o processo de entrevista para essas pessoas, eu vou entrevistar ali, sei lá, 5% dos candidatos que vieram para essa vaga, que já foram bem no processo até então, e no processo de entrevista, basicamente, o que eu vou validar é fit cultural de fato, né? Então, como é que eu identifico o que a gente chama de AAA, né, de pessoas AA, que são muito boas naquilo que fazem? Primeiro ponto é o seguinte, essas pessoas, elas têm uma vontade muito grande de se destacar, de crescer na vida. O Jorge Paulo, ele chama isso de PSDs, que ele chama de Poor, Smart and Desperate to Get Rich, né? Que são aquelas pessoas humildes, inteligentes e desesperadas para ganhar dinheiro. É o tipo de gente que ele gosta, que eu também gosto, que bebi dessa fonte. Então, se a pessoa tem fome, se ela tem ambição, se ela quer vencer, se ela quer mudar a realidade dela, se ela é inquieta, esse é o tipo de pessoa que você quer trabalhando com você. Os valores dessa pessoa são inegociáveis. Se ela não tem um casamento de valor com a companhia, deixa para lá. Não contrate só porque tecnicamente ela é impressionante. Eu já fiz isso. Eu já tirei gente do MIT, que é a melhor faculdade de engenharia do mundo. Peguei uma pessoa que era campeã mundial de matemática, campeã olímpica de astrofísica, era muito bom tecnicamente, mas não tinha tanto fit cultural. Gastei 2 anos da minha vida e dele, não à toa, mas poderia ter usado isso melhor. Ambos. Não é bom para nenhum dos dois. Se não tem fit cultural, esquece, gente. Fit cultural é o fator mais importante do que técnico. Porque dá para viver com alguém que não seja tecnicamente perfeito, mas não dá para viver com alguém que não tenha fit cultural. E é binário, tá? Ou tem ou não tem. Não dá para ser mais ou menos. O outro, pessoas que de fato estão buscando resultados. Então, essas pessoas que metrificam os seus sucessos e os seus insucessos, né? O que faz sentido, o que não faz? E, por não menos importante, né? Essas pessoas que buscam conhecimento o tempo inteiro, que querem aprender coisa nova, que querem trazer uma nova habilidade, é basicamente esse tipo de gente que você quer no seu time. Uma das coisas que eu faço, né, é tratar o processo de entrevista como se fosse um encontro, sabe, um date. Então, sai no processo de entrevista, ao invés de ser um negócio chato, moroso, de perguntas e respostas, como se fosse de fato uma entrevista, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, me fala das coisas que você gosta, tal. Porque eu quero, por exemplo, entender os hobbies dessa pessoa. Cara, o que você faz no seu tempo livre, né? Quais são os esportes que você gosta? Sei lá, no G4, por exemplo, a gente tende a contratar pessoas que têm uma certa paixão por esportes, né? Porque a gente entende que pessoas que têm paixão por esporte são pessoas mais focadas, pessoas que gostam de resultado, pessoas que gostam de se esforçar, que têm mais disciplina. Então, cada tipo de companhia vai ter um tipo de hobby que talvez funcione melhor dentro da tua cultura, ou para determinado tipo de vaga, né? Então, tem uma série de coisas aqui, desde pedir para essa pessoa para dar uma opinião polêmica e defender essa opinião polêmica para eu ver a capacidade de raciocínio dessa pessoa, ou até usar o início da entrevista, né? Ao invés de eu ficar fazendo essa pessoa se vender, eu que quero vender a empresa para ela, para falar quão grande é a nossa missão. Olha o que a gente está realizando aqui, construindo esse ecossistema de negócios, através da educação, fazendo software, 45 mil empresas como cliente, a empresa veio de cá, está indo para lá. Puta, eu vendo a empresa primeiro para que a pessoa fique com tesão de querer trabalhar com a gente, né? Afinal de contas, os melhores candidatos, gente, eles têm propostas para torta e à direita. Então, é o nosso trabalho ser competitivo frente às outras propostas, né? E agora, sim, como é que eu faço para reter esses talentos, né? Esse é um tema que eu não gosto, assim. Eu detesto falar sobre retenção de talentos. Se a pessoa não quer ficar na empresa, eu quero mais que ela vá embora mesmo. Porque tem muito trabalho para ser feito, tem muita gente que quer ficar e que está gastando energia para poder ficar. Se a pessoa não quer ficar, deixa ela embora. Você não tem que ficar pensando em retenção de talentos. Você tem que criar um bom ambiente, você tem que criar
um bom ambiente de trabalho, criar um bom motivo para essas pessoas ficarem. Se por motivos A ou B, que não estejam alinhados com essa cultura, se essa pessoa quiser ir embora, deixa ela embora, né? Se ela não estiver alinhada com a empresa, ela que vai embora. Não faz sentido ficar gastando tempo com retenção de talentos, gente. A gente tem que gastar tempo em contratar as pessoas certas que querem verdadeiramente ficar na companhia. Agora, se a sua companhia tem um problema mesmo, o ambiente de trabalho é escroto, ou puta, não está fazendo sentido o pacote de incentivos, aí você tem um problema. Agora, desde que a companhia faça o que tem que ser feito, e aí a pessoa tem uma série de demandas que não estão ao meu alcance. Ah, mas se não tiver uma piscina de bolinha, eu vou embora. Cara, vai embora, velho. Isso aqui não é parque de diversão, isso aqui é empresa, isso aqui não é ONG, isso aqui é para dar lucro. Ah, mas não tem uma mesa de ping-pong, então você está no lugar errado. Né? Vai para as empresas que estão fazendo layoff. Aqui a gente só contrata. Então, é por isso mesmo que não tem mesa de ping-pong aqui. Tem trabalho, tem computador e cadeira. Né? Então, tem que ser aquilo que, de fato, tem alinhamento com o teu negócio. Né? Não dá para você adaptar a empresa inteira à vontade das pessoas. Né? Chega desse negócio de profissional adolescente, que embirra, aí eu não quero, o problema é seu. Contrata adulto, você vai parar de ter esse problema. Né? Então, assim, o Adam Smith ele tinha uma frase, né, que eu gosto muito, que remete a esse ponto de alinhamento de incentivos, né, que é, não é da benevolência do açougueiro, do cervojeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas sim da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Né? E por que eu estou te contando isso aqui? Né? Vou contar a história do John, que é a fera que estava aqui com vocês ontem, que é hoje, né, na verdade, que é o nosso diretor comercial aqui do G4. Essa fera saiu do Rio Grande do Sul, trabalhava numa startup super bacana lá, e saiu para vir morar em São Paulo, mudou com a família dele aqui para São Paulo, para ganhar quase a metade do que ele ganhava. Falei, John, o que eu tenho para te pagar hoje é isso, bicho. Mas, se você executar o plano, eu acho que você vai ganhar 10 vezes mais do que você poderia ganhar o resto da sua vida aqui, daqui a pouco. Então o cara veio comendo a bola, mesmo. Veio trabalhando 80 horas por semana no mínimo. Assim, a verdade, a gente fala 80 horas por semana, mas a gente trabalha 24/7, né? Quando tá acordado, tá respondendo no WhatsApp, então não deixa de ser trabalho. O cara entregou pra caramba, bateu as metas, foi essencial no processo de escala do G4, nos ajudou a levar o G4 de 1 milhão para quase 20 milhões por mês de faturamento mensal, que é o que a gente faz hoje. E, obviamente, né, ao conseguir esse feito, a gente fez com que ele fosse agraciado com a sociedade do G4, ele se tornou sócio da companhia. E essa é uma das minhas principais estratégias que eu utilizo para alinhar uns incentivos pessoais do John com os nossos na companhia. Né? Se ele se tornasse sócio, eu falei, bom, a empresa passa a ser dele, ele vai continuar nesse pace de trabalho, com essa cabeça de dono, pensando na companhia verdadeiramente. E eu, Thales, sempre tive isso comigo. Eu prefiro ser dono do rabo de uma baleia do que de um peixinho de aquário inteiro. O John foi um desses agraciados, mas a gente tem hoje mais de 50 sócios no G4, que a gente fez um modelo aqui de sociedade, onde a gente permite que essas pessoas comprem sociedade da companhia com parte do seu bônus. Né? Então, é o que eu chamo de alinhamento de vetores. Né? Quando eu pego pessoas excelentes para a companhia e garanto que elas estão alinhadas, os seus propósitos pessoais estão alinhados com os propósitos da companhia. Então, o que eu sugiro que vocês façam? É um exercício para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Pega uma caneta, um papel, anota o nome das pessoas que respondem diretamente para vocês. Faz isso aí, anota o nome das pessoas aí. Só aquelas pessoas que verdadeiramente respondem diretamente para vocês, tá? Agora, coloque em bullet points, embaixo de cada um dos nomes, ou do lado de cada um desses nomes que responde diretamente para vocês, coloca por que essa pessoa está trabalhando com você. E não vem com resposta simples para mim aqui, não, é por causa de dinheiro. Mentira, dificilmente é. Sempre tem um porquê por trás disso. Dinheiro todo mundo precisa, eu preciso, vocês precisam, o Elon Musk precisa. Mas tem sempre um porquê. Ela está trabalhando porque ela quer usar a empresa como uma escada e depois montar uma empresa de consultoria, ou ela quer ganhar notoriedade, ou ela quer se provar para a família dela, ou ela quer se provar para ela mesma, ou ela quer galgar um cargo melhor e acha que a empresa vai ser o caminho para isso. Você precisa conversar com as pessoas para entender a motivação pela qual ela trabalha com vocês. Uma vez que vocês fizerem esse exercício e validar que, de fato, a motivação que você inferia é essa, todo o processo de decisão de trabalhar essas pessoas fica um pouco mais fácil. Porque se eu sei qual é a alavanca que é importante para essas pessoas que estão trabalhando comigo, eu consigo direcionar isso um pouco melhor. Eu consigo alinhar melhor os vetores de crescimento dessa pessoa com os vetores de crescimento da companhia. Por exemplo, então se tem um conflito entre diretores, eu começo a entender melhor
o porquê desse conflito. Pô, por que a fulana está tendo conflito com a ciclana? Será que é porque a fulana tem um objetivo de, sei lá, ser uma referência na sua profissão, e a ciclana tem um objetivo que acaba anulando esse outro objetivo dela? E se eu alinhar esses dois? Fica mais fácil de resolver o problema, sabe? Então, o princípio da gestão libertária é basicamente não permitir com que a companhia fique cada um para um lado. Então, você tem dois tipos de organização. Vocês têm organizações departamentalizadas, né, que é departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de vendas, né? E você tem aquelas organizações que são as que mais crescem no mundo, como o G4, que a gente chama de orientadas por missão. Então você tem a área de growth, a área de CX, que nunca é um departamento, é um conjunto de, em tese, departamentos que juntos trabalham com uma missão específica. Então a área de growth não necessariamente é marketing, pode ser melhorar vendas, pode ser melhorar produto. Então eu tenho que ter uma interdependência e eu, consequentemente, faço com que o meu time interaja mais. Porque vocês vão ver, na medida que vocês crescem a companhia, o desafio maior vai ser garantir que as pessoas estejam alinhadas. Principalmente, se eu fosse dizer para vocês, né, sobre o processo de decisão, quando você tem gente boa na companhia, essas pessoas elas não querem ser, tipo, basicamente executoras daquilo que você pede. Elas querem participar do processo de decisão. E aí eu vou te afirmar aqui categoricamente, tá? Que eu já estou fazendo isso há muito tempo. Meu primeiro negócio eu tinha 14 anos, tenho 36 hoje. 90% das suas decisões não são suas, é do seu time. A tua função como líder é formular o problema. Então, é muito daquela pegada Aristóteles, Platão, Sócrates, sabe? Que faz aquela pergunta que você fica matutando com aquela pergunta e aí você chega numa resposta que você nem sabia, tipo terapeuta, sabe? Te faz uma pergunta, você fica pensando e você chega numa resposta que você nem imaginava que seria esse negócio. A tua função é meio que isso, formular bem o problema, porque tecnicamente as pessoas que quem você contratou deveriam ser melhor que você para poder resolver esses problemas, né? Então são processos como esse que eu estou falando com vocês e que a gente mergulha, obviamente, a 1 quilômetro de profundidade disso nas nossas imersões, para te dar a ferramenta, para te dar mais exemplos, para abordar isso com mais profundidade, né? São processos como esse que garantem que você tenha mais confiança das pessoas e que elas consigam executar, né, isso melhor, né? Então, nas minhas empresas, nós temos os playbooks para as principais tarefas que essas pessoas realizam, e contratando essas pessoas certas, né, dando acesso a essas pessoas certas aos playbooks, elas sabem, assim, desde o momento do onboard, o que elas precisam fazer, né? Mas então, como é que eu garanto que os processos são verdadeiramente efetivos, né, e que eles estejam alinhados com o planejamento, né? A gente utiliza uma metodologia que a Apple deixou muito famosa, que ela chama de DRI, né? Que é um nome em inglês bonitinho para ter alguém diretamente responsável. O nome é Directly Responsible Individual, né? Alguém que é diretamente responsável por alguma alavanca estratégica da companhia. Então, toda missão importante da companhia tem um dono, né? Mas toda alavanca é importante. E esse é no mundo ideal. O mundo ideal é absolutamente toda alavanca é importante para ter uma pessoa certa. Mas no mundo real a gente sabe que, eventualmente, a gente não tem orçamento para isso tudo. Mas agora eu te faço uma provocação, né? Por exemplo, é importante que seu cliente volte, que ele compre de novo? Então tem que ter alguém cujo indicador de sucesso dessa pessoa e parte da remuneração variável dela esteja ligado a isso. Se esse meu cliente voltar, quer dizer que tem recorrência, então isso vai compor o seu bônus. São políticas, né, que nada mais são conjunto de incentivos que fazem essas pessoas voltar, que fazem essas pessoas trazer mais dinheiro para o seu negócio, né? Então, o G4 a gente trabalha com um modelo de gestão que a gente chama de matricial, você está vendo aí na tela sobre como funciona, né? Então a gente tem aqui o corporativo do G4, e aí embaixo do corporativo a gente tem as nossas unidades de negócio, né? Criamos aqui um ecossistema dividido em startups internas, né? Com pessoas que são responsáveis pelos resultados daquela companhia e que tem um objetivo claro ali. Então basicamente é o seguinte, ó, o G4 Online tem um head, o G4 Skills tem outro, o Imersões tem outro, e o Comunidades tem outro, que é dividido entre Club e Scale, que são os negócios que a gente tem aqui no grupo G4. Cada um desses heads tem o suporte dos chapters, né, que são basicamente agências internas que a gente tem, que prestam serviço técnico de consultoria para esses fundadores dessas BUs aqui dentro. Então a gente vai ter ali a agência de vendas, a agência de marketing,
a agência de financeiro, a agência de operações, que faz com que o funcionário ali dessas BUs responda tecnicamente para o dono dessa agência, do charter, e responda em termos de resultado para o head da BU. Aonde que está o desafio desse modelo? Nenhum modelo é perfeito, né? Esse modelo ele me torna mais ágil, ele permite que a gente cresça, e é por isso que o G4 foi de 0 para 220 milhões de receita em 4 anos. A gente cresceu muito rápido. Mas aonde que está o dificultante disso? Ele cria alguns desalinhamentos. Por exemplo, você tem duplo reporte. Então você tem um reporte técnico para uma pessoa e um reporte de resultado para outra pessoa. Isso cria desafios, mas na balança, até hoje, pelo que eu aprendi, esse modelo é um modelo que te permite crescer mais rápido, entregar mais resultado. E óbvio, para que você faça essas pessoas a chegar nesse modelo e conseguir, de fato, executar os processos, né, eu preciso treiná-los, né? E aí a boa ou má notícia, depende se você gosta de estudar, né, é que treinar pessoas é um trabalho do gestor, né? A fórmula do Andy Grove, que é o autor do High Output Management, né, que é o livro de cabeceira de todo CEO do S&P 500, é que um gestor gasta mais ou menos 3 horas de preparação para cada 1 hora de treinamento. Então, se esse gestor fizer 4 treinamentos por mês, quer dizer que eu vou onerar 12 horas desse gestor, né? Vamos pegar aí 8 funcionários por gestor, então isso vai representar ao todo 16 mil horas totais de produtividade no ano, né? Digamos que esse treinamento aumente só 1% do desempenho do time, gente. 1% de produtividade, 16 mil, vai dar 160 horas de produtividade. Eu te recomendo fazer uma conta. Pega o teu faturamento do ano passado e divide por quantas horas você trabalhou, que você vai saber o valor da tua hora. E aí você me conta se não faz sentido treinar o teu time. É o que mais faz sentido. Se tem uma característica que é comum entre empresas de alto crescimento, é que elas não só contratam as pessoas certas, mas elas treinam também consistentemente essas pessoas. Aliás, todo grande time, né? Todo grande time de esporte, todo grande time, sei lá, todo grande exército, grande grupo tático, que eles fazem? Eles não só têm as melhores pessoas, o filtro é difícil de entrar, né? É um filtro pesado, você tem um treinamento muito forte para que essas pessoas também constantemente evoluam dentro da companhia. Qual foi a última vez que você treinou seu time? É por isso que a gente está aqui, para te ajudar mesmo. É por isso que eu falei, manda essa live para o teu time. Você tem que preparar as pessoas. A empresa nada mais é do que a média das pessoas que nela trabalham. E não é à toa que os alunos do G4 crescem, em média, 122% acima do que o seu mercado. Porque treina, porque prepara, porque tem a ferramenta. Então, a grande conclusão disso aqui, gente, é que para ganhar autonomia e velocidade, você precisa ter planejamento e objetivos claros e precisa, enfim, alinhar os objetivos pessoais dessa pessoa com os objetivos da companhia, né? O Jeff Bezos ele tem uma frase muito famosa, né, que ele fala que se você espera por 90% dos dados, quer dizer que você está muito lento para poder tomar decisão. Grande maioria das grandes decisões que eu tomei na minha vida, eu tinha 5, 10% das informações que eu precisava. Só que eu era veloz. Darwin nunca fez tanto sentido. Essa é a característica do gestor 4.0, que é tomar decisão rápida, se adaptar rápido. Quem ganha o jogo não é quem é mais antigo, quem tem mais tradição, quem tem mais dinheiro, quem tem mais caixa, não é. Quem ganha o jogo é quem se adapta melhor. É por isso que constantemente vocês veem startups saindo do fundo do quintal, 5 anos depois, ela é maior do que aquela empresa que era incumbente no mercado. Jeff Bezos também, em uma carta muito famosa dele, né, ele fala dos tipos de decisão que ele tomava. São decisões do tipo 1 e do tipo 2, onde do tipo 1 são aquelas irreversíveis, que é aquela que você deveria estar gastando seu tempo tomando. E a do tipo 2 são aquelas reversíveis, que não é você que deveria tomar, que é 90% das decisões da companhia. Então, se você não quer ser funcionário do teu negócio, você precisa aprender a delegar. E eu sei que muitos de vocês sabem delegar. Vocês só não têm estômago para isso. Vocês só têm apego ao poder. Enquanto você tiver apego ao poder, você nunca vai se escalar como gestor e a sua empresa nunca vai ser uma empresa de centenas de milhões de receita. É preciso fazer esse desapego, gente. Eu entendo que é difícil. Eu também já passei por esse processo na época das Itax. Né? Você que está assistindo aí, você acha que você hoje é o gestor que a sua empresa precisa? Sim ou não? Ou será que pode melhorar? Fala no chat aqui, só para ter certeza que eu não estou falando sozinho aqui. Sim ou não? Você acha que você é o gestor que a empresa precisa? Beleza. Infelizmente, gente, e a gente pesquisa isso aqui, tá? A maior parte dos empresários são, na verdade, funcionários do próprio negócio. Se você está 24 horas por semana, 7 dias por semana no operacional, gente, apagando incêndio,
sai de uma reunião, entra na outra, atende cliente, vai para a rua, fica apagando incêndio o tempo inteiro, se você não pensa no estratégico, se você não pensa no próximo passo, no próximo produto, se você não tem tempo para conversar com seus diretores, para melhorar os processos da sua companhia, você está só apagando incêndio, você é bombeiro da companhia, desculpa, você não é gestor, você não é empresário, você é funcionário da empresa. Você precisa ter tempo para poder pensar no próximo passo. Então você tem que conseguir delegar os 90% das decisões da companhia para as pessoas que com você trabalham, para que você tenha tempo de trabalho de qualidade. Quer ver? Uma outra provocação contigo. Qual foi a última vez que você parou verdadeiramente, colocou o telefone no modo avião e trabalhou 2 horas focado? Aquele deep focus work, sabe? Trabalhou 2 horas focado ali e dali nasceu alguma coisa. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente não faz, a gente está tocando bumbo, respondendo WhatsApp o tempo inteiro, respondendo ligação, fazendo vendas, indo almoçar com o cliente. A gente não para pensar no futuro do negócio, pô. Não é o que trouxe você até aqui que vai te levar para a próxima fase, não. Você precisa se despir dessa armadura, se vestir com a próxima e ir para a batalha. E é isso que a gente está trazendo para vocês aqui, né? Essa estrutura que eu mostrei para você até aqui é o que você precisa, então, para criar uma empresa que cresce sem necessariamente depender de você para tudo, né? E para continuar o conteúdo de hoje, eu vou chamar de volta aqui o meu sócio, John, esse monstro, para tocar o resto dessa aula. Que isso, hein, cara? Que aula, hein? Viu, meu querido? Que isso, o homem voltou daquele jeito. Daquele jeito, querendo trabalhar. Daquele jeito. E aí? Turma, lembra que a gente falou sobre cultura lá no começo? Lembra do vídeo, né, Thales? Mostrando aqueles finais de mês, que é todo final de mês, né, velho? Todo final de mês. Não tem né? um final de mês que a aquilo lá não torcida rola. do Corinthians Só e do muda Flamengo juntos, né? Exato. O resto tá tudo lá. Pois é, galera, é justamente esses 3 pilares que a gente mostrou, que o Thales falou exaustivamente aqui na aula de hoje, que quando a gente consegue alinhar, constrói uma cultura que a sua empresa aí precisa para crescer. E eu sei, ao longo desse evento, vocês estão tendo acesso a uma série de conteúdos de altíssimo nível, mas a última coisa que eu quero deixar para vocês é perdidos, turma. A gente sabe que é bastante coisa. A gente já falou várias vezes isso, mas o nosso objetivo é que vocês se tornem realizadores. Coloquem em prática e alcancem os objetivos que vocês têm. Para isso, vocês precisam entender uma coisa. Cada momento do negócio possui necessidades diferentes. Muita gente fica perdida achando que precisa aplicar todos os métodos, as estratégias e as ferramentas que a gente ensina aqui de uma vez só. Mas você não precisa sair na segunda-feira e aplicar tudo o que ensinamos. Quantas vezes a gente vê nossos alunos, né, Thales, estudando e depois logo falando, cara, eu preciso mudar tudo. É sempre assim, o pessoal sai da imersão falando assim, galera, tô fazendo tudo errado. Falo, não tá fazendo não, cara, que senão você não teria pago R$35 mil pra fazer um programa com a gente. Tá dando certo. Tá no caminho. Só que dá para ser melhor, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de detalhe, eu volto para a aula já, então segura aí, mas eu vou falar um pouco de casos ali que a gente vê na imersão, tá? Para vocês aprenderem a aplicar. No fim, cara, o que você precisa aí é de clareza, para entender dentro de tudo que a gente ensinou, o que é mais importante no momento atual da sua empresa. Foi pensando nisso, exatamente nisso, que nós criamos o G4Pass. Mais do que um programa, um curso, ele é um verdadeiro plano personalizado para o crescimento do seu negócio. Dentro dele, você aí, gestor, vai saber exatamente o que precisa e quais coisas, as competências necessárias para crescer a sua empresa. Nós estudamos mais de 20 mil alunos, turma. O Thales falou várias vezes o quanto a gente estuda o que faz, inclusive. Esses alunos que passaram por aqui, a gente começou a entender o que diferencia as empresas dentro deles que mais crescem. A gente analisou quais ações foram tomadas por aqueles empresários e aqueles líderes que conseguiram os maiores resultados nas suas empresas. Bom, e tem motivo para a gente fazer tudo isso hoje, né, Thales? Com certeza, a gente não está fazendo isso porque a gente é bonzinho, tá? Você lembra a frase do Adam Smith que eu falei? Eu tenho meus interesses, vocês têm o de vocês. Vocês querem crescer o negócio de vocês, eu quero crescer o meu. Então isso aqui é uma troca perfeita, né? A gente te entrega o melhor conteúdo de gestão possível, que seja mastigado para você pegar e já implantar no teu negócio, para você não ter que fazer um MBA, demorar 2 anos, aprender com um professor que nunca fez isso na vida. A gente pega empresários bem-sucedidos que vão te dar mastigado o que você tem que fazer. Mas mais do que isso, né? Como somos uma empresa de tecnologia, a gente constrói um software, onde esse software vai não só te ajudar a mapear os seus problemas, mas te dar um plano de execução, um framework. Então, por exemplo, tá? Eu estou com um problema no meu departamento de vendas, eu quero vender mais e melhor. Quem não quer, né? Então, beleza. Eu tenho um framework aqui que eu te mostro como que eu fui de 0 para 20 milhões de vendas por mês em 4 anos. Se vai servir exatamente para você, eu não sei. Mas é um bom direcionamento. Algum ajuste provavelmente você vai ter que fazer. Se fosse fórmula mágica, pode ter certeza que eu não te vendia, eu ficava só para mim.
e no máximo eu investiria em uma empresa e outra, então não é forma mágica, é o que funcionou para a gente e o que funcionou para dezenas de milhares de outras empresas que conosco passaram. Óbvio que elas fizeram algum ajuste, mas está ali uma ideia, né? Um framework, você sabe por onde começar esse trabalho. E é por isso que a gente fez esse produto com tanta qualidade, num preço tão abaixo do que poderíamos cobrar. Por quê? Porque aí vocês vão virar lead para o G4, vocês vão crescer a empresa de vocês e daqui a pouco você consome um outro produto no preço certo. Não tem problema. Então, estamos bem alinhados no que a gente está fazendo aqui, né? É isso aí, cara. E foi justamente analisando os resultados dos nossos alunos que mais cresce que a gente começou. Eu lembro que, vendo um grupo de alunos, um grupo seleto de alunos lá, a gente começou a se questionar o que eles fizeram, né, para chegar onde chegaram. Todos eles são empresários e líderes como você que está aí do lado, né? A gente não está falando de gente de verdade. Eles passam pelos mesmos desafios, mas de alguma forma eles conseguiram encontrar um caminho para crescer as suas empresas. E melhor que eu falar aqui dos nossos alunos, eu trouxe aqui um vídeo do Juan, que enviou para a gente contando os resultados deles após entrar no G4 PES que eu acabei de falar para vocês. Dá uma olhada aí. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Juan Rente, eu sou CEO e cofundador da ProSox, é uma marca que vem no crescimento exponencial e muito desse crescimento a gente deve ao G4. Cara, toda essa boa base de gestão e de processos eu aprendi no G4 com os mentores do curso. Hoje a empresa, desde que eu comecei a fazer o G4, a empresa dobrou o número de funcionários, dobrou o faturamento, a gente cresceu 120% em relação ao início de quando a gente começou a estudar o G4 de fato. Eu vou te falar uma parada, eu fico feliz demais, velho, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, cara. porque o G4 ele nasceu, você sabe muito bem disso, eu vou falar para vocês aqui, com essa premissa de ser o melhor no que faz. A melhor escola de negócio feita para donos de negócio. Então nós somos a escola para quem gera empregos. A gente é definitivamente a melhor escola do Brasil para aqueles que geram empregos, né? Os nossos alunos são os maiores realizadores desse país. São o Atlas que carrega o Brasil nas costas, né? O nosso objetivo é que você que está nos assistindo agora consigam resultados como esse e de tantos outros alunos que passaram pelo G4. A gente está criando aqui um seleto grupo de empresários que estão, então, crescendo, independente do seu setor, tá? Desde médicos, dentistas, industriais, varejistas, startups, todos os setores do Brasil. O G4 é uma fotografia perfeita da economia brasileira, né? De todos os tamanhos, de todos os setores, né? Independente do cenário macroeconômico. São empresários como este que estamos mostrando aqui ao longo de todo o evento, que geram centenas de milhares de empregos, até aqui 350 mil empregos, né, desde o nascimento do G4, crescendo as suas empresas, construindo patrimônio, gerando riqueza para o seu país. E na segunda-feira, você vai ter a chance de entrar para esse grupo de empresas que estão construindo o Brasil junto comigo, que estão construindo o futuro desse país. Esse produto, esse software, chama G4 PES. É o nosso programa que estava fechado e a gente vai reabrir só na segunda-feira para as inscrições. Esse programa é para você que é empresário ou líder, que quer focar no que realmente importa para o crescimento da tua companhia. Ele é um plano que te propicia que você vai ter acesso a frameworks que são nossos e que são dessas empresas que crescem em média 122% acima do seu setor, com base nesse estudo que a gente fez em diversos setores, sobre quais são os modelos de crescimento que eles usaram, quais são os modelos de venda, quais são os modelos de processo, para você ter ali, por problema que você tenha, depois do mapeamento que você faz, na segunda eu te dou o detalhamento do produto, tá? Mas basicamente é um software que te ajuda a mapear os problemas da sua empresa, e aí ele te dá ali um framework pelo qual você pode começar a resolver esse problema lá. Então é como se você tivesse um mentor ao seu lado ali, com base no que realmente faz essas empresas crescerem em média 122% acima do mercado. É segunda-feira, ao vivo, às 8 da noite, eu vou estar aqui de novo com vocês, não é isso, John? É isso, cara. Pô, reabrir o PES é porrada, hein, meu irmão? Que isso. Galera, na próxima aula, nós vamos explicar com detalhes o que é esse programa que o Thales estava falando para vocês, como que ele funciona, e o mais legal é que ele é um plano personalizado, né, cara? Você não pode esquecer disso. É personalizado, não tem nada de fórmula mágica, como o Thales falou, é baseado na sua realidade, nos seus objetivos. E isso serve para qualquer empresa. Eu vi a galera perguntando aqui no chat, serve para isso? Serve para qualquer empresa, independente se você está começando, se tem 1, se tem 10, se tem centenas de funcionários, tá? E é por isso que eu tenho que te dar 2 recados, e a gurizada aqui tem que prestar atenção. Então, dá uma olhada. Primeiro,
Ponto super importante, agora abre os ouvidos aí e escuta. As vagas vão estar disponíveis por tempo limitado. Nós vamos garantir aos empresários que entrarem o acompanhamento que eles precisam. Como é que é isso? Explica isso melhor. Cara, basicamente não é para todo mundo, então é tempo limitado. Você quer comprar, a gente vai dar um time frame que naquele tempo a pessoa pode ter acesso a esse E como é que é esse acompanhamento? Esse acompanhamento acontece mensalmente. Primeiro, Thales, como você falou, a gente vai analisar os objetivos, vai fazer um diagnóstico daquela empresa e vai dar o caminho. Uma vez que você tem acesso a esse caminho, você obviamente vai colocar a mão na massa, porque aqui Claro. é assim que acontece. E mensalmente, galera, os nossos mentores vão dar monitoria pra galera. Vai dar um call? Os nossos, call. Então é isso. Galera vai estar em vídeo com os nossos mentores. Os caras que o pessoal paga aí R$35 mil para ter acesso, vocês vão ter por uma fração desse valor, acesso ao software com a monitoria mensal desses mentores para direcionar vocês a usar esses frameworks de crescimento. Isso é muito porrada. Porrada, cara. E mais aqui, tá? Quem estiver ao vivo vai ter prioridade. E além de ter prioridade, obviamente, vai ter bônus exclusivo, galera. Vou dar um spoiler rápido aqui, antes que a turma aqui me prenda aqui, né? O G4 Vale que eu falei, você sabe que estão incluídos e que você pode ganhar nas missões, lembra? Ele também vai ser um dos bônus. Então, antes era só para quem era sorteado lá, cara. E a gente vai colocar para esse seleto grupo lá, que estiver na segunda-feira com a gente às 8, desse tempo limitado, também acesso, ele vai ser um dos bônus. Então, G4 Vale, o maior evento presencial que o G4 já fez na sua história. E, além disso, a gente vai ter outros bônus, que aí eu não vou falar aqui, cara, vou deixar para a galera vir segunda-feira, apenas para os primeiros inscritos. Então, isso sim, como o Thales falou no começo, é uma questão de atitude. A gente vai privilegiar aqueles que, de fato, Thales, querem se movimentar o quanto antes, cara. É isso aí. Então, sim, é importante lembrar, às 20 horas, na segunda-feira, eu vou entrar ao vivo aqui. A gente vai trazer mais algum conteúdo para vocês aqui que a gente acha que é bacana. E aí eu vou mostrar junto com o John esse plano personalizado para o crescimento da tua companhia. Como é que funciona isso, né? Como é que a gente consegue, de forma escalável, te dar um plano personalizado para que vocês consigam crescer o seu negócio? Segunda-feira, às 8 horas da noite aqui, né? E eu digo mais, Thales, eu acho que eu vou colocar você, o Alfredo Nardon aqui, meu irmão. Nós vamos fazer uma coisa daquela segunda-feira. Bora fazer. Então, ó, Thales, ao final de todas as aulas a gente tem uma missão para a galera, porque aqui é mão na massa, né? Então, antes de falar na missão, a gente vai deixar aqui um presente para vocês. Depois de vários pedidos, a gente decidiu liberar a gravação das 3 primeiras aulas com as missões. Você vai poder assistir e reassistir as aulas para aprender com os fundadores aqui do G4 os pilares para o crescimento do seu negócio. No domingo, 23h59, nós vamos tirar as aulas do ar. Então, nós vamos liberá-las, mas no domingo agora, às 23h59, a gente vai tirar elas do ar, e essa também é uma data limite para a galera mandar para a gente as missões, tá? Porque, né, tem que mandar para participar lá do nosso sorteio. E aproveita, obviamente, o final de semana para maratonar, mandar para o seu time, e dessa forma você vai garantir que aproveita ao máximo tudo que a gente vai entregar segunda-feira aqui. Bom, voltando para a missão 3 aqui, a missão 3 não podia ser diferente, é sobre liderança. Essa é uma missão para vocês aplicarem já amanhã com um sócio ou com um colaborador. Lembrando que quem fizer todas as 3 missões vai participar do sorteio do G4 Vale, nosso evento presencial, nosso maior evento presencial na segunda-feira. E a gente liberou também as 3 missões para que vocês revejam as aulas e executem. O link com todas as missões está no QR Code ali lá do nosso lado. Nesse mesmo link, vocês também podem assistir todas as aulas, vocês vão ter acesso a todas elas. Então, tem um link aqui e também tem um link aí no chat. E lembrando, galera, vou falar de novo, eu já falei várias vezes, o sorteio será apenas para quem estiver ao vivo com a gente na segunda-feira, que é segunda-feira, 8 horas da noite aqui. Então, galera, esperamos vocês lá. Foco nas missões e segunda-feira às 8. Vamos embora, foco na missão, segunda às 8. E ó, a segunda às 8 vai ter uma surpresa ainda que ninguém aqui do time sabe, que só eu sei, e eu vou falar ao vivo que surpresa que é essa aí. Quem fizer as missões, quem estiver aqui com a gente, vai poder participar dessa surpresa de alguma forma. Valeu, galera. Valeu, galera.